Caríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Roda e Avisa, e ao fundo, eu não sei se vocês conseguem ouvir daí, eu consigo pelo menos, tem mais alguém falando aqui, é um vendedor de morangos que parou com uma máquina infernal ali na rua para promover aos quatro ventos, aos quatro cantos, os seus produtos maravilhosos, e aí eu me pergunto quem foi o filho da mãe que inventou o carro com alto-falante externo. Mas aí vem o tema e a pauta desse episódio de hoje, que talvez o problema não tenha sido quem inventou esse carro, porque não foi que o cara inventou um carro com alto-falante e na sequência as pessoas resolveram se esconder em apartamentos dentro de prédios. Não, a ordem é inversa. Primeiro as pessoas criaram as cidades, as ruas, depois os edifícios, os apartamentos. Aí um cara pensou, como é que eu vendo o meu morango agora? Simples, eu crio um carro com alto-falante apontado para cima. A ideia desse episódio aqui é tentar chamar a atenção, e aí eu tenho certeza que eu vou melindrar alguns amigos meus. Eu fiz rádio e TV, alguns amigos fizeram artes cênicas lá na ECA. Eu vou melindrar os meus amigos do teatro e dizer que talvez a invenção genial não tenha sido a peça, a dramaturgia, o ator. A invenção é o palco. A invenção foi o palco. Como é que quando você vai assistir a uma peça de teatro, por exemplo, ela acontece dentro de um palco, dentro de um edifício, dentro de uma sala que alguém criou com cadeiras. Você apaga a luz, você tem o palco elevado, você tem o pano de cena, e quem cria uma peça cria já levando em conta o consumo, né, desse conteúdo dessa maneira. É claro que depois inventaram os palcos de arena, é claro que também depois inventaram os palcos, aí inventaram a sala de cinema, né, porque afinal, quando você faz um filme, você não imagina que o cara vai projetar o filme no meio do Parque do Ibirapuera de dia. Não, na verdade, você sabe que você está criando um filme que vai ser consumido numa invenção absolutamente fundamental, que é a sala de cinema. Ok, você vai me dizer, e os meus colegas da ECA todos, sobretudo, vão dizer isso, que o Marshall McLuhan já disse que o meio é a mensagem, seja o que for. Mas a questão que eu quero chamar aqui botar o foco aqui, né, botar a luz no palco, são os novos palcos. Quer dizer, quando eu era criança, eu lembro de assistir desenhos na sessão da tarde ou de manhã, e tinha alguns desenhos muito antigos, desenhos americanos, que de repente no meio do desenho parava, aí começava uma musiquinha, aí aparecia a letra da música em inglês, claro, com uma bolinha acompanhando aquilo. Eu falei, mas que é isso? Eu demorei muito para entender que aquilo tinha sido feito para um outro palco, né? Um palco em que as pessoas iam na matinê do cinema e aquela bolinha pulando convidava as pessoas do palco a cantarem junto, inclusive um lado cantar, depois o outro lado cantar. Era um evento, um acontecimento social. Você tira esse conteúdo fora do palco original, ele perde completamente o contexto. E eu, uma criança assistindo, isso gera um palco completamente diferente, que é você criar um conteúdo para alguém consumir, ou sozinho ou em família, num certo ambiente, com uma certa quantidade de som, etc. e tal. Hoje em dia, quando você pode criar para alguém que tem 5.1 em casa, Dolby Surround, e se a gente parar para pensar nessa história de palcos que são criados em primeiro lugar e depois o resto é que acontece, talvez o Facebook seja um palco. Talvez todas essas redes sociais sejam palcos que foram criados, e aí a gente aprende maneiras de atuar, aprende maneiras de criar conteúdo que façam sentido dentro dessa invenção que é o palco. Talvez a tela em que você esteja me assistindo agora seja um tipo específico de palco. Quando eu agora crio conteúdos pensando que eles vão ser consumidos nesse palco, que é o palco, talvez o mobile, a tela do seu celular, eu tenho que levar em conta e me adaptar. Você provavelmente tem pouco tempo disponível. Você está assistindo esse palco, é um palco que você leva com você,
né, é um palco que não propicia uma experiência imersiva, é um palco que te dá uma certa privacidade, mas nem tanto, em que existe uma certa qualidade de tela, mas não proporcionalmente a mesma qualidade de áudio. Os palcos mudam. Temos agora esse palco aí na palma da sua mão, as exigências mudam. Recentemente, puxa, René, veja bem, você está gravando no contraluz. Pô, o cara percebeu isso porque ele está com um belíssimo palco na mão. E na verdade eu tive que pedir desculpas porque esse é o único palco que eu tenho para atuar aqui na minha casa, né, que não exponha desnecessariamente aquilo que é privado. Aonde que eu quero chegar com isso? Talvez a gente esteja às vésperas, já está acontecendo, aliás, em que a própria noção de palco e como que a gente cria coisas para os palcos começa a mudar a hora em que você tem malucos por aí correndo atrás de Pokémon, né, como se fosse um filme de zumbi com gente meio atabalhoada circulando sem perceber onde está tropeçando. Com a história de realidade aumentada, e aí a gente pode imaginar os óculos HoloLens da Microsoft, etc. e tal, o mundo inteiro vira um palco, mas um palco que embora seja um palco colossal, um palco gigante, um palco sem limites, um palco sem paredes, em que o consumo é eminentemente individual, pelo menos por enquanto, a menos que de repente eu consiga enxergar também os outros. Não sei, mas temos aqui um novo palco. Conclusão disso, eu não sei, na verdade eu me encantei com essa ideia no banho e pensando que na verdade o box é um palco que inventou o cantor de chuveiro, né? O cantor de chuveiro nasce porque alguém inventou um box com uma acústica curiosa. Bom, espero não ter melindrado os atores que se achavam pioneiros, os dramaturgos que se achavam dentro de uma tradição milenar, mas eu até vejo agora a minha própria história, a minha própria carreira de uma outra maneira. O que estamos criando sem parar são novos palcos, e cada vez com mais atores. Meus caros, era essa reflexão solta, René de Paula Júnior falando aqui no Roda e Avisa. Grande abraço. E eu transmiti ao vivo ali no Periscope, que é um palco completamente diferente. Abraço.